Tecido muscular. Olá, turma. Meu nome é Ivanessa Ramos e estamos aqui hoje para apresentar de forma lúdica e objetiva as estruturas que compõem o sistema muscular, trazendo de forma bem clara para vocês. Minha equipe vai falar logo posteriormente e iremos trazer no finalzinho um jogo bem interessante. Olá, eu me chamo João Pedro Laporte E eu sou Gabriela Silva. e a gente agora vai falar um pouco mais aprofundado sobre o assunto de tecido muscular. Mas o que é o tecido muscular em si? O tecido muscular é, na verdade, um conjunto de células que são especializadas no processo de contração do nosso músculo, certo? Então ele acaba promovendo a locomoção, o bombeamento, a propulsão, a constrição, entre outros processos, entre outros movimentos, certo? Vale lembrar também que o músculo ele é originado do mesoderma, o tecido muscular ele é originado do mesoderma. E o nome da célula pode ser tanto de miócito quanto de fibra muscular. Outra coisa importante a gente lembrar aqui também é que sua classificação ela está de acordo com a presença ou não de estrias, que são os miofilamentos, que são arranjos proteicos contráteis, certo? Então, se eles apresentam essas estrias, são chamados de tecido muscular estriado, e se não apresentam, é o tecido muscular liso. Outra coisa importante é que no tecido muscular estriado, nós temos dois tipos, que Gabi vai aprofundar mais um pouco, que é o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. Mas antes de aprofundar, vamos falar um pouco dos filamentos. Quais são esses filamentos? Temos o microfilamentos, temos o filamento intermediário e temos os microtúbulos. E qual seria a função de cada um? Quando a gente fala desse daqui, esse que representa a actina, ele serve para sustentar a membrana celular e quando ela é associada com uma proteína motora, ela realiza a locomoção celular. Já esse aqui, que são os microtúbulos, eles além de formar os cílios e flagelos, eles também conseguem promover a locomoção das cisternas, das vesículas dentro da nossa célula. E ao falar desse, que é o filamento intermediário, ele serve exatamente para dar aquela resistência mecânica e estrutural das células. Então a gente tem o microfilamento, o intermediário e os microtúbulos. Como o João disse, a gente tem um tecido muscular estriado e o liso. Começando pelo estriado esquelético, a gente pode falar que ele está presente nos bíceps e tríceps. E também ele é constituído por células alongadas, por feixes celulares alongados, muito alongados, e ele possui estriações transversais. Além disso, é multinucleado e os núcleos são encontrados nas suas periferias, nos seus extremos. Quando a gente fala da contração desse músculo, é uma contração voluntária, ou seja, temos controle na contração e é uma contração rápida e vigorosa. Agora vamos falar um pouco sobre o processo de contração. Só que antes disso é importante falar que, como tem aqui, por exemplo, como estrutura o tecido muscular estriado esquelético, nós temos as miofibrilas, que são estruturas cilíndricas que compõem a fibra muscular. E elas são formadas por estruturas menores ainda, que são chamadas de sarcômeros, que é essa daqui. Esse sarcômero é a unidade básica de contração e ele apresenta as zonas que é importante a gente também saber, que é o disco Z, a banda A, a banda I e a zona H. E durante a contração ocorre uma alteração na posição entre essas estruturas. Outra coisa importante é a gente lembrar também as proteínas que estão relacionadas, que estão envolvidas no processo de contração do nosso músculo, certo? Aqui, representado em azul, nós temos as miosinas, em amarelo a actina, em verde a troponina e em laranja a tropomiosina. Como é que acontece esse processo de contração? Primeiramente, ocorre um estímulo nervoso no músculo, e esse estímulo acaba permitindo a liberação de cálcio. Essa liberação de cálcio, por sua vez, vai se ligar às troponinas, que estão em verde, e essa ligação permite uma alteração na conformação da tropomiosina, certo? Porque ela está sobre o sítio de ligação da actina. Então, quando ela permite essa liberação do sítio de ligação, a miosina, que está em azul, consegue se ligar à actina e permitir o deslizamento da actina sobre a miosina. Quando isso acontece, o sarcômero ele encurta, ou seja, os discos eles vão diminuir a distância entre os dois e assim o músculo ele vai se contrair. E agora vamos falar do tecido estriado cardíaco, que é esse daqui.
Comparando ele com o esquelético, a gente consegue notar algumas coisas. Então, vamos lá. O tecido muscular cardíaco, ele também possui células cilíndricas alongadas, só que comparado com o esquelético, é muito mais curto. Além disso, ele não é multinucleado. Ele tem 1 ou 2 núcleos elípticos. E eles não se encontram nas periferias, mas sim no centro. O muscular cardíaco, ele possui discos intercalares, que servem para juntar os feixes ramificados. E como é que é a contração dele? É uma contração involuntária e ritmada. E essa célula está presente no nosso coração. Esse tecido está presente no nosso coração. Agora, falando um pouco sobre tecido muscular liso, a gente trouxe aqui a estrutura para ficar mais clara, que ela é bem diferente das outras duas, do tecido muscular estriado, esquelético e cardíaco. Como podem ver, a principal é que não apresentam estrias, ou seja, não apresenta sarcômero. O seu processo de contração ele já é diferenciado em relação às outras duas. Outra coisa importante é que o seu núcleo ele é no centro e ele é mononucleado, ele não apresenta vários núcleos, é um núcleo só. Outra coisa é que apresenta uma lâmina externa e um corpo denso, que são justamente finas estriações que acabam representando esses miofilamentos. Outra coisa importante no que diz respeito à sua função é que a sua contração ela é involuntária, então a gente não controla também a contração do músculo liso. E quem regula essa contração é justamente o sistema nervoso autônomo. Além disso, a sua contração ela é lenta e fraca. Agora, onde é que eu encontro o tecido muscular liso? Como vocês podem ver aqui, a gente trouxe o trato de um exemplo que podemos ter de músculo liso, como no esôfago, no estômago, no intestino grosso e delgado. A gente também pode encontrar o tecido muscular liso no trato genital, como no útero, no trato urinário, como na bexiga, nos vasos sanguíneos e também em algumas glândulas. Olá, me chamo Yasmin Oliveira. Olá, eu sou Adriana Nunes. Vamos mostrar nossos materiais e como foi feito. Primeiro vamos começar com o sarcômero. Ele foi feito, os filamentos e as proteínas foram feitas com fita de pompom e miçangas. Já para a gente ter o movimento, utilizamos um trilho de alumínio e essa plaquinha aqui de acrílico para colocar os filamentos com esse suporte. A contração. Agora, para realizar o microtubo, quais são os componentes? Acrílico e miçangas e um arozinho que a gente colocou as miçangas. Isso, nós colamos ela e fizemos isso daqui para ficar dessa forma cilíndrica. Os filamentos intermediários são compostos por tubo de madeira e acrílico. E cada tubinho, cada um desse aqui é um tubo de madeira. Eles foram colados entre eles, depois pintados para ter essa textura. E para realizar o microfilamento, foram compostos por acrílico, tubo de alumínio e as miçangas. Pronto. Nós utilizamos um arame, botamos as miçangas em cada um, depois fizemos esse contorno entre elas, para poder ficar assim a peça. E para representar nosso tecido muscular liso, nosso tecido muscular estriado cardíaco, o nosso tecido muscular estriado esquelético, nosso coração e o nosso sistema digestivo, a gente usou isopor. Então, fizemos o quê? Esculpimos todo esse material no próprio isopor, após revestimos ele com papel toalha e cola. Em seguida, realizamos a pintura. Agora, a pintura fica de acordo com a criatividade de cada um. Agora vamos mostrar os cortes microscópicos dos tecidos musculares. E para realizar, nós utilizamos acrílico, alumínio e realizamos a pintura de cada um à mão, tá certo? E para ter a iluminação, nós fizemos um sistema elétrico. E para testar os nossos conhecimentos, que tal um joguinho? Ótima ideia! O nosso joguinho é chamado Ludo Muscular, é um joguinho de tabuleiro online e vamos ensinar para vocês como se joga. Então, gente, para iniciar o nosso joguinho, nós vamos posicionar os nossos jogadores na linha de saída. Vocês podem escolher qual corzinha vocês vão ser, qual equipe vai ficar com cada jogador. E aí a gente vai começar.
Depois disso, a gente já vai ali no dadinho, clica para sortear o número correspondente de casinhas que a gente vai percorrer. Deu o número 4. Então, o primeiro jogador ou grupo, né, vai percorrer 4 quadradinhos. Chegando aí, a gente vai na carta de pergunta, certo? Sorteia uma cartinha de pergunta, traz ali para o meio. Abre a pergunta, o grupo vai responder qual acha mais adequada. E depois a gente já vai na cartinha de resposta, para ver se está certinho. E depois descartamos ambas as cartinhas. Gente, para o nosso próximo participante, vamos sortear mais uma vez no dadinho o número que a gente vai escolher para nossa casa. E vamos ver qual número vai cair. Caiu o número 3, então vamos para a casinha número 3. E agora vamos no nosso montinho de perguntas, sortear a carta de pergunta dessa rodada. Agora, novamente, lemos direitinho, pensamos na resposta. Lembra lá da apresentação de Gabs e de João? E agora a gente escolhe uma alternativa e vai no nosso montinho de respostas, pegar a carta correspondente àquela pergunta e ver se a resposta está correta ou errada. Se você tiver acertado, você pode continuar jogando normalmente. Se tiver errado, você vai ficar uma rodada sem jogar. Chamamos o jogador número 3, que é o jogador verde, depois novamente o vermelho, e seguimos para o jogo. Quem chegar primeiro na linha de chegada é o vencedor. E aí, quem será que vai ganhar essa partida de ludo muscular? E agora que vocês já estão especialistas no ludo muscular, o que é que falta? Jogar. Agora vamos disponibilizar para vocês o QR Code aqui na tela, para vocês já clicarem e ir direto para o link do joguinho. Olá, somos alunos do componente MEB-C54 e vamos falar sobre o tecido ósseo, que é o principal constituinte do esqueleto, uma das nossas estruturas internas e que vai ser representada aqui por uma peça que foi produzida pelo nosso próprio grupo. Bom, é importante destacar que o esqueleto ele é formado por ossos e que tem como função principal a proteção de alguns órgãos vitais, como por exemplo o encéfalo, que é protegido pelo crânio, e também o coração e os pulmões, que são protegidos pelas costelas e pelo externo. Além disso, o esqueleto ele tem como função alojar e proteger a medula óssea e armazenar também minerais e gorduras, além de, claro, ajudar na movimentação e sustentação do organismo. Para que vocês conseguissem visualizar essa estrutura tão incrível, o nosso grupo produziu um mini esqueleto utilizando materiais bem simples. Então, nós encontramos o molde na internet, né? Utilizamos o EVA para a confecção das costelas, utilizamos o isopor para a produção do crânio e também dos membros inferiores e superiores, e para a questão da sustentação desse esqueleto, nós optamos por uma base de MDF, bem como a utilização de arames e palitos de churrasco. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especial, tendo como uma de suas principais características a presença de material extracelular calcificado, nesse caso a matriz óssea. Essa matriz ela é rígida devido à sua calcificação, mas também ela é elástica devido à presença de fibras colágenas. Além disso, o tecido também apresenta células especializadas, que são os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Quanto à sua classificação, o tecido pode ser dividido tanto em estrutura macroscópica, que seria a olho nu, quanto sua estrutura microscópica. Em relação à estrutura macroscópica, nós temos o tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso, os quais apresentam a mesma estrutura histológica. Podemos ainda classificar o tecido ósseo em outros dois tipos, quando estamos analisando microscopicamente, que são o tecido ósseo primário ou imaturo e o tecido ósseo secundário ou maduro. Em relação ao revestimento, os ossos são revestidos nas superfícies internas e externas
por membranas conjuntivas, que são denominadas de endeósteo e periósteo. Elas promovem, né, a nutrição do tecido e possuem células osteoprogenitoras, que são células bastante importantes para o crescimento e também para a reparação dos ossos. No periósteo, podemos distinguir, né, duas camadas, uma superficial e outra profunda. A camada superficial ela é formada por fibras colágenas e também por fibroblastos. As fibras colágenas, podemos destacar as fibras de Schaefer, que penetram o osso e se prendem firmemente ao periósteo. Já na camada mais profunda, tem as células osteoprogenitoras, que se diferenciam em osteoblastos. E o endeósteo, ele é formado por uma camada de células osteoprogenitoras que revestem, né, o canal medular, as cavidades do osso esponjoso e também os canais de Everett e Volkmann. Para a construção, né, da maquete representada aqui ao lado, a gente utilizou de isopor para que pudesse montar a estrutura, né, o sistema de Everett, o osso compacto, o osso esponjoso. E para que a gente conseguisse se aproximar da textura do osso esponjoso, nós utilizamos de um ferro de solda para que pudéssemos fazer furos semelhantes às trabéculas ósseas. Para colorir, a gente utilizou de tinta bege e também de tinta rosa clara. E na representação dos canais de Everett e Volkmann, utilizamos de fios elétricos na cor vermelha e azul. E para finalizar, utilizamos de EVA bege para que pudéssemos representar a camada do periósteo, além de canetinhas de colorir, hidrocor, para que pudéssemos estar desenhando ali as células. Vocês sabiam que o maior osso do corpo humano é o fêmur? Em pessoas de 1,80 m ele mede aproximadamente 50 centímetros. E nada melhor com representação desse osso longo para falarmos da estrutura macroscópica do osso, ou seja, aquela que conseguimos observar a olho nu. O tecido ósseo pode ser classificado em osso compacto e osso esponjoso. O osso compacto é encontrado predominantemente nas diáfises, que são as partes cilíndricas da haste de um osso. Ele é formado por partes sem cavidades visíveis e estão relacionadas à proteção, suporte e resistência do osso. Além disso, como mencionamos anteriormente, o tecido ósseo é responsável por abrigar e alojar a medula óssea, e ela fica localizada na parte da diáfise. Ela pode ser medula amarela, que é rica em tecido adiposo, ou pode ser a medula vermelha, como trouxemos em nossa maquete, que é capaz de produzir as células sanguíneas. Já o osso esponjoso é formado por muitas cavidades intercomunicantes, como vocês podem ver no vídeo, e eles apresentam a maior parte do tecido ósseo dos ossos curtos, chatos e irregulares. Ele pode ser encontrado principalmente nas epífises, que são as extremidades de um osso longo. Para criarmos essa maquete, cortamos e costuramos uma pequena bolsa de tecido com 2 zíperes. Um para mostrarmos a parte da epífise e outro para mostrarmos a parte da diáfise. A representação do tecido esponjoso foi feita com bucha vegetal e a medula óssea um cano PVC pintado de vermelho e os barbantes azul e vermelho trouxemos para representarmos as artérias. Além disso, para darmos o formato do osso, preenchemos ele com fibra sintética. Vocês sabiam que o maior osso do corpo humano é o fêmur? Essa é uma representação de uma lamela concêntrica. Essa lamela faz parte do sistema de Havres, que ele é composto por 3 lamelas. Nela nós encontramos os vasos linfáticos, a artéria, encontramos a veia e também os nervos. Essa lamela, ela tem um canal central, onde nós encontramos, né, esses vasos que eu citei. Temos também algumas lacunas, que é onde nós encontramos os osteócitos, e também temos os canalículos. A nossa representação, ela foi feita com uma roda de isopor. Nós recortamos o meio para fazer o canal central, colamos ela em cima de uma tela, forramos com papel toalha, pintamos com uma cor representativa do tecido ósseo e depois disso nós recortamos 2 pedacinhos de cano, um pintamos de vermelho para representar a artéria, um pintamos de azul para representar a veia e colocamos no meio daquele recorte que fizemos no centro para formar o canal central. Nós colocamos também 2 canudos, um verde que representa o vaso linfático e um amarelo para representar o nervo. Nós fizemos, né, os canalículos ao redor com uma tinta relevo preta, fizemos os osteócitos com uma tinta relevo vermelha e assim essa é a nossa lamela concêntrica. O tecido ósseo pode ser também dividido em primário e secundário. O primário, também conhecido como imaturo, está presente no desenvolvimento embrionário e na reparação de fraturas. Ele possui fibras de colágeno em várias direções, é pouco mineralizado e possui mais osteócitos do que
o secundário. O tecido maduro, que é o tecido secundário, está presente nos adultos. Ele possui fibras de colágeno que já estão organizadas em lamelas, e os osteócitos se encontram tanto no interior como na superfície dessas lamelas. A camada de lamelas circulares forma o que nós conhecemos como o sistema de Havers. Todo tecido é composto por células, e dentro do tecido ósseo isso não é diferente. E quais são, Paulo, os 3 tipos de células que compõem o tecido ósseo? São os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos. Os osteoblastos são células jovens. Eles têm a capacidade de armazenar água, além de ter um metabolismo acelerado. E como é a formação deles? Eles são formados como cuboides, como vocês podem observar. Os osteoblastos, eles não ficam dentro da matriz. Além disso, eles produzem os osteoboides, que é a substância que vai produzir a proteína, além do fosfato de cálcio. Já os osteócitos são células adultas e com a sua função, ela tem a função da manutenção na matriz óssea. Elas são formadas por lacunas e junto dos osteócitos temos os osteoplastos, que vão se comunicar dentro da matriz através dos canais. Por fim, temos os osteoclastos, que são células grandes, ramificadas, pois essas células têm a capacidade de caminhar pelo tecido ósseo. Além disso, ela tem muitos núcleos e tem a capacidade de degenerar a matriz antiga, fortalecer a nova matriz, dessa forma fazendo com que venha-se ter uma constante transformação dentro do tecido ósseo, fazendo com que a gente permaneça em pé e saudável, né? O sistema ósseo saudável. Então, pessoal, a princípio gostaríamos de falar o porquê escolhemos representar uma maquete da mão. Simplesmente porque as mãos são essenciais para qualquer coisa que fazemos, né? Desde tarefas domésticas até mesmo atividades profissionais, como também para se comunicar, além que é a parte do sistema esquelético que mais possui ossos. Só nas nossas mãos há cerca de 54 ossos diferentes, e esses vários ossos formam os dedos, o corpo da mão, o pulso e até mesmo ossos do antebraço. Então, nessa maquete dividimos a mão em 5 cores, como vocês podem ver aí, e essa cor que está em lilás é o carpo, que ela é composta por 8 ossos, que são o trapézio, o trapezoide, o capitato, o amato, o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme, que se conectam entre si com 2 ossos do antebraço, que é o rádio e a ula, e com 5 ossos do metacarpus, que é essa parte aí em amarela. E essa parte amarela se conecta com as 5 falanges próximas, que é essa parte em verde, que se conecta com as falanges mediais, que é em azul, e por fim se conecta nas falanges ditáteis, em laranja. E como fizemos essa maquete, né? A gente utilizou como base jornal, arame e fita adesiva para fazer esse molde, né, da mão. E após isso, cobrimos a mão com papel machê. Como fazemos esse papel machê? A gente utilizou cola, água e papel higiênico, mas vocês podem utilizar outros tipos de papel, como jornal, folha de caderno, folha de ofício, entre outros. Cobrimos essa mão e por fim pintamos, né, com essas diferentes cores para tentar passar esse ensinamento para vocês. Esperamos que venham ter conquistado esse objetivo e que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse sistema que é tão complexo e que é tão essencial para a nossa vida. Olá pessoal, eu me chamo Daniel e sou do grupo do tecido ósseo. Vou passar para vocês agora aqui um jogo bem interessante para ajudar a aprender mais sobre o assunto. E vocês vão poder acessar através de um link que nós iremos te enviar também. Quando vocês acessarem o link, vocês vão entrar nessa tela inicial aqui. E é bem simples, para começar o jogo basta clicar em Start. Vamos lá? Clicando em Start vai ter essa tela inicial também aqui. Embaixo aqui vai aparecer as perguntas e os caminhos para você se dirigir o seu bonequinho para a resposta que você acha que é correta. Muito cuidado porque vocês não podem entrar em contato com os outros bonequinhos aqui.
Vamos ver aqui, eu vou simular uma resposta para vocês. Os osteoblastos são células do tecido responsáveis pela formação da matriz orgânica. Deixa eu ver se é falso, se é verdadeiro. Vocês podem jogar tanto pelo celular quanto pelo computador também, ou tablet. E quando você acertar a resposta, ele vai avançar para o próximo nível. Agora é com vocês. Olá, gente, bom dia. Somos alunos do componente MEVC 54, ministrado pela docente Adriana Jucá e monitora Júlia Galvão. E nós vamos falar um pouco para vocês sobre o sistema respiratório e apresentar os materiais que utilizamos para a produção da nossa maquete, do nosso trabalho. Bom dia, gente. Eu sou Yasmin Oliveira e faço parte do grupo de Sistema Respiratório e vou explicar um pouco mais sobre esse sistema. Como vocês sabem, nosso corpo precisa de energia suficiente para se manter vivo. E essa energia é produzida por meio do processo de respiração, que ocorre quando o carbono e o hidrogênio se misturam com o oxigênio para formar dióxido de carbono e água. Então, o corpo humano precisa de um sistema orgânico com a função de eliminar o dióxido de carbono, porque ele pode se tornar tóxico. Então, fizemos uma maquete para representar o caminho do ar no sistema respiratório. Primeiro, o ar entra pela cavidade nasal, ou seja, nosso nariz. E é importante que ele entre realmente pelo nariz, ao invés pela boca, porque a respiração nasal umidifica e aquece o ar. E o nariz funciona como um filtro, pois purifica esse ar e dificulta que impurezas entrem pelo nosso organismo. Depois, ele segue pela faringe e laringe, onde estão presentes as pregas vocais, que vibram com a passagem do ar e garante a produção de sons. A laringe termina na traqueia, e essa traqueia se divide em 2 brônquios, que são divididos em vários bronquíolos. No terminal desses bronquíolos, temos os alvéolos pulmonares, onde acontece a hematose, ou seja, que seria as trocas gasosas. E assim o gás carbônico faz todo esse caminho contrário ao oxigênio, sendo expelido do corpo. Toda essa parte dos bronquíolos e alvéolos estão protegidos pelos pulmões, que também são protegidos por uma membrana protetora chamada de pleura. Além disso, vale destacar o diafragma como um dos elementos mais importantes e auxiliadores do sistema respiratório, pois quando ele é contraído, a cavidade torácica se expande, reduzindo a pressão dentro dos pulmões, facilitando a entrada do ar. Quando o diafragma relaxa, a elasticidade dos pulmões e da parede torácica empurra o ar para fora dos pulmões. Então, ele é um grande auxiliador nesse processo de entrada e saída do ar. Então, essa foi a nossa breve apresentação sobre o sistema respiratório. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ilana Oliveira e eu vou explicar o funcionamento dos pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2. Os alvéolos pulmonares eles são revestidos por uma camada de tecidos epiteliais, que são tecidos cujas células são bem próximas, e nos alvéolos pulmonares esses tecidos são denominados de pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. Os pneumócitos do tipo 1 são células pavimentosas e elas possuem pequenas quantidades de citoplasma que facilitam justamente a passagem dos gases, que é uma característica muito útil para o sistema respiratório. Já os pneumócitos do tipo 2 são células mais volumosas e ovais, e essas células produzem uma secreção que é chamada de secreção lipoproteica. E essa secreção lipoproteica nos pneumócitos do tipo 2 é denominada de surfactante. E a função dessa secreção surfactante é justamente manter o funcionamento pleno do processo de difusão de gases através do sistema e também manter os alvéolos abertos. Ou seja, os pneumócitos do tipo 1 e 2 estão diretamente associados ao funcionamento pleno do sistema respiratório nos seres humanos e em outros seres vivos que possuem sistemas respiratórios semelhantes.
E aí pessoal, tudo certo? O grupo do Sistema Respiratório é composto por Ilana Oliveira, Lara Fernanda, Maria Souza, Vitória Silva, eu, Vitor Silvano e Yasmin Oliveira. Nós fizemos de maneira lúdica e histológica o sistema respiratório com auxílio de alguns materiais, que foi o biscuit, isopor, cano de energia, EVA, tecido, cola quente, tintas de diversas cores, fita adesiva e bolinhas de isopor. Apreciem e curtam o processo da confecção desse incrível material. Um abraço e tchau, tchau. Olá, gente. Então, nós produzimos uma cartilha para ser de fácil acesso para os alunos, que ele está em PDF, e nela contém alguns conceitos básicos do sistema respiratório, além também dos tutoriais da nossa maquete e dos alvéolos feitos de isopor. Então, lá contém tanto os materiais como a forma que a gente produziu, e também o link do jogo está nessa cartilha, para que haja, né, uma reprodução, uma revisão do que foi estudado. Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Vitor novamente, estou aqui para explicar para vocês o funcionamento do nosso jogo de memória. Vamos lá, nós tivemos a intenção de criar esse jogo para que seja jogado com 2 ou mais pessoas. Dentre essas pessoas, uma será designada como mediadora do jogo, para ter uma organização geral, e também essa pessoa ser a que vai fazer as perguntas conforme as outras pessoas que forem jogando e acertando os pares de imagens iguais voltadas para o sistema respiratório, e logo também as perguntas vão ser direcionadas para tal parte. Vamos lá fazer um teste? Alvéolos pulmonares. Não foi dessa vez. Pulmões. Não foi dessa vez. Cavidade nasal. Não foi dessa vez. Traqueia. Não foi. Pulmões está onde? Os pulmões está aqui. Pronto, vamos lá. Finge que eu acertei, né? De primeira. E aí nós vamos ter o direito de responder uma pergunta voltada para os pulmões. Bem, o link do PDF com as perguntas e respostas nós vamos deixar aí para vocês no chat, e também o link do jogo nós vamos deixar para vocês no chat. Então a pergunta seria a seguinte: os pulmões são cobertos
por uma membrana protetora. Qual é seu nome? O nome dessa membrana é pleura. Foi bem retratado aqui no início da nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido nossa apresentação, nosso jogo e que vocês joguem e fixem bastante o conteúdo do sistema respiratório. Grande abraço e tchau, tchau. Olá, gente. Me chamo Rayane e vou falar um pouco sobre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Bom, nossa equipe é formada por Ana Luísa Jaqueira, Ana Maria Benívides, Felipe Alcântara, Jailma Silva e durante nossa apresentação, nós vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, tanto o central como o periférico. Vamos falar também das células do tecido nervoso, vamos expor mais ou menos os processos de produção das maquetes e demonstraremos nosso jogo. Bom, falando um pouco sobre o sistema nervoso central, né? De antemão é bom a gente relembrar que o sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e periférico. Mas agora eu vou dar uma pincelada sobre o sistema nervoso central, esse que tem esse nome justamente por estar localizado centralmente no nosso corpo. E é importante destacar que ele vai ser composto pelo encéfalo, que vai estar dentro da nossa calota craniana, e também pela medula espinal. Nós vamos abordar de forma sintetizada um pouco sobre esses componentes, mas já vou começar falando que o encéfalo ele vai ser composto basicamente por tronco encefálico, que se divide em 3 partes, que é o bulbo, o mesencéfalo e ponte. Nós temos também o cerebelo, que está localizado posteriormente ao tronco encefálico, e em cima do tronco encefálico nós temos o diencéfalo. Todo o restante do encéfalo vai ser chamado de telencéfalo, e também dentro do telencéfalo, né, junto ali do telencéfalo, nós temos o corpo caloso. É muito importante a gente destacar uma curiosidade, né, porque a gente sempre fala o cérebro. Mas, afinal, o que é cérebro? O cérebro, ele é uma porção que vai ser composta pelo telencéfalo, pelo corpo caloso e também pelo diencéfalo. E, gente, o sistema nervoso central, ele não é composto somente pelo encéfalo, ele também é composto pela medula espinal. A medula espinal, ela percorre toda a nossa coluna vertebral e vai passando pelo canal vertebral, que é formado por vértebras. Essa medula, ela vai estar protegida pelas vértebras. Agora, falando um pouco sobre o sistema nervoso periférico, nós temos que esse sistema, ele é formado por nervos e gânglios, e a função primordial de todo esse sistema é levar informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e trazer a resposta desse sistema nervoso central novamente para os órgãos periféricos. Sendo assim, esse sistema, basicamente, ele vai ser responsável por conduzir informações. Os nervos, eles vão ser cordões formados por fibras nervosas que vão estar dispostas paralelamente e envoltas por tecidos conjuntivos, e essas estruturas vão ser responsáveis por unir o sistema nervoso central aos órgãos do nosso corpo, conduzindo, assim, pelas fibras, os impulsos nervosos. As fibras que conduzem o estímulo até o sistema nervoso central são as sensitivas, e aquelas que trazem a resposta são chamadas de motoras. Bom, e agora eu falarei um pouquinho sobre as células do sistema nervoso, que são divididas em neurônios, que são responsáveis pelas funções receptivas, e as células da glia, que são responsáveis pela sustentação e pela proteção dos neurônios. Bom, os neurônios, eles são considerados a unidade básica do sistema nervoso e são consideradas as células condutoras do tecido nervoso, sendo responsáveis
pela recepção e pela transmissão dos impulsos nervosos sob a forma de sinais elétricos, possibilitando assim o organismo a execução de respostas adequadas em relação ao estímulo. É importante lembrar que os neurônios eles são compostos pelo corpo celular ou pericário, pelos dendritos e também pelos axônios. Pode passar. E em relação às células da glia, eu começo com o oligodendrócito, que possuem inúmeros prolongamentos que se enrolam em volta dos axônios e produzem a bainha de mielina. Essa bainha ela serve de isolante elétrico para os neurônios do sistema nervoso central. Já os astrócitos possuem forma de estrela, possuem inúmeros prolongamentos e em grande quantidade, e têm como funções a sustentação e também a participação da composição iônica e molecular do ambiente dos neurônios. E a micróglia são células pequenas, com poucos prolongamentos, e elas estão presentes tanto na substância branca quanto na substância cinzenta. E elas são consideradas as células fagocitárias, que representam o sistema mononuclear do sistema nervoso central. Adiante, temos as células de Schwann, que, diferentemente dos oligodendrócitos, as células de Schwann elas atuam no sistema nervoso periférico. Cada célula de Schwann forma uma bainha de mielina em torno de um axônio. E essa bainha de mielina ela atua como um isolante elétrico e contribui para o aumento da velocidade da propagação do impulso nervoso. E as células ependimárias são células cuboides, que são responsáveis pelo revestimento do sistema nervoso e também pela movimentação do líquido cefalorraquidiano, que é também conhecido como líquido. Agora, apresentaremos as nossas maquetes acerca da nossa temática do sistema nervoso. Bom, a nossa primeira maquete representa o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que são capazes de emitir todos os comandos do nosso corpo, né? E a gente buscou representar basicamente a medula espinhal, que é a parte em amarelo mais grossinha, e ela está localizada no meio do corpo. Tem o encéfalo e os glândulos. Essa maquete ela foi feita pelo nosso grupo, nós utilizamos MDF de molde para o corpo, lã para representar os glândulos e a medula espinhal, e o encéfalo ele foi feito de biscuit, e a gente modelou e pintou com a tinta para tecido. E esta maquete ela representa as células da glia, que pertencem ao tecido nervoso. Elas desempenham as mais variadas funções, tais como nutrição, sustentação, defesa, e elas são várias, né? A gente tem a micróglia, os astrócitos, as células ependimárias, os oligodendrócitos. E essa maquete ela passou por um processo de restauração. Então, a gente reformou o que já estava disponível. O material utilizado para a confecção delas foi biscuit e foi pintado com tintas após essa moldagem. A gente pintou o biscuit novamente com tinta para tecido. E a gente trocou a base, a gente trocou por uma tela de pintura e colocamos novas definições. Assim como na maquete anterior, essa também representa as células da glia, só que ela está em novo arranjo, com astrócitos sendo nutrido por um capilar, células ependimárias, os oligodendrócitos, os astrócitos, ela está com um arranjo totalmente diferente para mostrar como é que representaria, né, no corpo. Essa maquete ela também foi restaurada, a gente pintou o biscuit com tinta para tecido, a gente trocou a base, que é a tela, né, e a gente refez o capilar com fita colante vermelha. A gente acrescentou também as células ependimárias, que não tinha no antigo arranjo. E que também foi feito com biscuit, e a gente colocou as novas definições. Neurônios são células do sistema nervoso que estão relacionadas com a propagação do impulso nervoso, sendo consideradas as unidades básicas desse sistema.
Essa maquete mostra 2 neurônios e suas estruturas, e também a conexão entre eles. As luzes representam a sinapse elétrica, ou seja, a conexão entre esses 2 neurônios. Essa maquete foi feita por nós, integrantes do grupo, tendo os neurônios feitos com biscuit e pintados com tinta para tecido. A base também é uma tela para pintura, e as luzes de LED foram colocadas para representar e chamar a atenção para a sinapse. Estão representados os tipos dos neurônios. Os neurônios estão dispostos da seguinte forma: multipolar, pseudopolar, unipolar e bipolar, e possuem essa classificação devido às suas funções e formas, como podemos observar na maquete. Essa maquete foi restaurada pelo nosso grupo, e com isso pintamos novamente as formas dos neurônios e pintamos a tela, que estava em bom estado, mas um pouco manchada. Além disso, colocamos novamente o nome destinado a cada classificação dos neurônios representados. Bom, e aqui a gente vai demonstrar o nosso jogo, que a gente também fez dentro da temática do sistema nervoso. Somos do grupo do Sistema Tecido Nervoso e agora vamos apresentar o nosso joguinho. Escolhemos o Kahoot para representar. Ele é prático, simples e bastante interativo. Os 4 participantes da equipe vão demonstrar como ocorre esse jogo. E agora nós vamos começar. Ele é um jogo de perguntas e respostas e ele é bem dinâmico. Agora nós vamos para a primeira pergunta. Qual a sequência lógica da estrutura posicional do neurônio? Nós demos 30 segundos para responder essa pergunta. E a resposta correta para essa pergunta é dendrítio, corpo celular e axônio. Agora nós vamos ver a pontuação. Já a Ilma está em primeiro lugar, os outros integrantes não tiveram pontuação. Vamos agora para a segunda pergunta. Qual a principal célula do tecido nervoso? E a resposta correta é neurônio, todos os participantes acertaram. A pontuação está Jair em primeiro, Felipe em segundo, Ana Maria em terceiro e Rayane em quarto. Agora vamos para a próxima pergunta. O sistema nervoso periférico é a parte do sistema nervoso formado por quais estruturas? A resposta correta é glândulos e nervos. Os 4 participantes também acertaram. Jailma continua em primeiro lugar. Vamos agora para a quarta pergunta. Os nervos do sistema nervoso podem ser espiais ou cranianos. Assinale a alternativa correta sobre essa temática. Demos 20 segundos para responder essa pergunta. E a resposta correta é nervos cranianos possuem 12 pares e fazem conexão com o encéfalo. Jailma está em primeiro lugar. A próxima pergunta é: assinale as alternativas a seguir. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica a função dos astrócitos. A resposta correta é: estabelece a ligação entre os neurônios e os capilares sanguíneos. As 4 pessoas acertaram. Vamos ver a pontuação. Jailma continua em primeiro, Felipe em segundo, Rayane em terceiro e Ana Maria em quarto. Vamos para a próxima pergunta. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta somente células da glia. Demos 20 segundos também para responder essa pergunta. E a resposta correta para essa pergunta é células de Schwann, células epidermárias e oligodendrócitos. Felipe em primeiro lugar, Jailma em segundo, Rayane em terceiro e Ana Maria em quarto. Vamos agora para a penúltima pergunta. Qual alternativa compreende as partes que compõem a porção que chamamos de cérebro? Demos também 20 segundos para essa pergunta. E a resposta correta é telencéfalo, corpo caloso e diencéfalo. 3 pessoas acertaram. Agora a pontuação tá: Felipe em primeiro, Rayane em segundo, Ana Maria em terceiro e Jailma em quarto. Agora vamos para a nossa última pergunta. Anatomicamente, o nosso sistema nervoso central se divide em 2 partes. Quais são elas?
Demos também 20 segundos para responder essa pergunta e a resposta é encéfalo e medula espinhal. As 4 pessoas acertaram. Agora nós vamos ver o pódio final. Em terceiro lugar, 6 de 8 perguntas, Ana Maria ficou. Em segundo lugar, com 7 de 8 perguntas, Rayane ficou. E em primeiro lugar, com 7 de 8 perguntas também, quem ficou foi Felipe. Então, gente, esse foi o nosso joguinho. Espero que vocês gostem. Ele é bastante prático, interativo e bem dinâmico. Bom, gente, essa foi a nossa apresentação. Agora a gente vai apresentar um breve vídeo no nosso processo, né, de produção. E, por fim, as nossas referências. Vamos falar agora sobre o tecido sanguíneo. Esse trabalho foi realizado durante o semestre de 2022.1 para a CCS, a ludicidade no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de histologia, ministrado pela docente Adriana de Farias Jucá, com apoio da monitora Júlia Reis Galvão. Os discentes são Ana Caroline, Júlia Filipelli, Laís Carleto, Midas Mergulhão, Mirelle Chaves, Charlie Mateschi, Camille Taveira. O trabalho foi dividido em introdução, plasma, glóbulos vermelhos, leucócitos, plaquetas, hemocitopoese, células-tronco, medula óssea, curiosidades e uma maquete. Para darmos início, algumas dúvidas devem surgir, que são: o que é o tecido sanguíneo, né? Afinal, qual é a sua função? O que é que tem dentro do nosso sangue? Quantos litros de sangue eu tenho no meu corpo? Será que você sabe me responder essas perguntas? Bom, o tecido sanguíneo ele é um tipo de tecido conjuntivo e uma das principais características do tecido sanguíneo é possuir grande quantidade de plasma, além de possuir diversos componentes. O sangue atua no transporte de gases, nutrientes, hormônios e outras substâncias. Sua principal função é garantir o suprimento de nutrientes e de oxigênio, direto ou indiretamente, às células. O sangue também atua na remoção do dióxido de carbono e dos produtos de excreção dos tecidos. E o volume total de sangue em um adulto médio é aproximadamente 6 ou 7 litros. Plasma sanguíneo. O plasma é o componente líquido do sangue, apresenta uma cor amarelada e corresponde a 55% do volume sanguíneo. É formado por água, proteínas, sais orgânicos, materiais de excreção, anticorpos, gases, eletrólitos e compostos orgânicos diversos, como os aminoácidos, as vitaminas, os hormônios e a glicose. De modo geral, podemos dizer que ele é responsável pelo transporte de substâncias no sangue. O soluto do plasma é muito importante para manter a homeostasia, um estado de equilíbrio dinâmico que proporciona pH e osmolaridade ideais para o metabolismo celular. Glóbulos vermelhos, também conhecidos por hemácias ou eritrócitos, desempenham um papel essencial na oxigenação dos tecidos, sendo também responsáveis pela cor vermelha do sangue. Como características, podemos apontar que são flexíveis, sem organelas e anucleados, com aspecto de discos bicôncavos de 6,5 a 8,5 micrômetros de diâmetro e 2 micrômetros de espessura na região mais larga. São compostos por membrana plasmática, citoesqueleto, hemoglobina, que é uma metaloproteína que contém ferro, e enzimas glicolíticas. Além disso, o citoplasma dos glóbulos vermelhos apresenta uma enzima denominada anidrase carbônica, que é responsável pela conversão de cerca de 70% do CO2 em bicarbonato, uma forma solúvel em água para esse gás. A origem dos glóbulos vermelhos é na medula óssea, através de um processo denominado eritropoese, que tem duração de 7 dias e que é estimulado pela eritropoetina,
um hormônio glicoproteico. Quando estão na corrente sanguínea, as hemácias têm um tempo de vida médio de até 120 dias. Após esse período, sua membrana torna-se mais rígida, sendo incorporada pelo sistema retículo endotelial e destruída no baço e no fígado, sendo seus componentes reaproveitados, como, por exemplo, a hemoglobina, aminoácidos e ferro para a formação de novas hemácias. Leucócitos. Também conhecidos como glóbulos brancos, são células incolores e esféricas que participam da defesa do organismo. São produzidos na medula óssea vermelha, permanecendo temporariamente no sangue. E, dependendo das características do citoplasma e das configurações dos núcleos, podem ser classificados como granulócitos ou como agranulócitos. Leucócitos granulócitos, também conhecidos por polimorfonucleares, são assim chamados por apresentarem granulações específicas no citoplasma e núcleos multilobulados em formato irregular. Eles diferenciam-se em 3 tipos de granulócitos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos são células arredondadas e polimorfonucleares com núcleos formados por 2 a 5 lóbulos ligados entre si por finas pontes de cromatina. Dependendo da quantidade de lóbulos, o neutrófilo pode ser bi, tri, tetra ou pentalobular. Se houver mais de 5 lóbulos, essa célula é considerada uma célula velha e chamada de célula hipersegmentada. Neutrófilos jovens apresentam um núcleo em formato de bastonete. Em seu citoplasma, apresenta grânulos específicos e grânulos azurófilos. Os grânulos azurófilos contêm fosfatase ácida e outras enzimas lisossômicas. Os grânulos específicos contêm enzimas que matam as bactérias fagocitadas. É por isso que os neutrófilos são considerados a primeira linha de defesa celular contra a invasão de bactérias, pois atuam ativamente na fagocitose de pequenas partículas e, por isso, acabam constituindo boa parte do pus. São os leucócitos mais presentes no sangue, representando cerca de 60% a 65% dos leucócitos do sangue circulante total. A título de curiosidade, os neutrófilos em pessoas do sexo feminino apresentam um pequeno apêndice em formato de raquete que contém a cromatina sexual, ou corpúsculo de Bach. Os eosinófilos representam cerca de 2 a 4% dos leucócitos. São células com núcleo bilobulado, granulações azurófilas e específicas acidófilas. Os grânulos específicos contêm a proteína básica principal, a proteína catiônica do eosinófilo e a neurotoxina derivada dos eosinófilos, componentes eficazes no combate aos parasitas. Os grânulos azurófilos inespecíficos são lisossomos que contêm enzimas hidrolíticas. Estas células respondem a estímulos quimiotáticos, direcionando-se para locais lesionados no organismo ou então afetados por parasitas. Atuam na defesa contra parasitas, fagocitando e destruindo larvas de helmintos, por exemplo, ou outras infestações parasitárias. Fagocitam e eliminam complexos de antígeno-anticorpos. Além disso, os eosinófilos produzem enzimas que são capazes de neutralizar a histamina. Por sua vez, os basófilos representam menos de 1% dos leucócitos. São células com núcleo volumoso, geralmente com aspecto da letra S. Apresentam grânulos citoplasmáticos específicos que contêm histamina, heparina, leucotrieno e fator quimiotático, e grânulos citoplasmáticos inespecíficos que contêm os azurófilos ricos em lisossomos. Estas células têm papel na hipersensibilidade imediata, como por exemplo nos casos de asma brônquica, e na hipersensibilidade tardia, reação alérgica cutânea, além de atuar na propagação da resposta imunológica, favorecendo a dilatação dos vasos sanguíneos. Bom, falando agora dos leucócitos agranulócitos, eles são divididos em 2, os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos são pequenas células que medem cerca de 9 a 12 milímetros, são divididos em 2 grupos, os linfócitos B, que produzem imunoglobulina,
e os linfócitos T, que são produzidos na medula óssea. Já os monócitos são as maiores células do sangue circulante e representam de 3 a 8% da população leucocitária. Essas células são constituintes da unidade funcional denominada sistema mononuclear fagocitário. Esse sistema se origina da célula mononuclear fagocitária presente na medula óssea. E enquanto circulante no sangue, ele é um monócito, mas depois ele se especializa quando migra para outras partes do corpo, né? Como o fígado ou pulmões. Plaquetas. As plaquetas, também conhecidas como trombócitos, são fragmentos citoplasmáticos anucleados produzidos na medula óssea. Compõem menos de 1% do sangue e são muito importantes por serem responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea e também por atuar na reparação dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem um ferimento ou ao rompimento de algum vaso sanguíneo, são as plaquetas que atuam naquela região, formando uma espécie de barreira, um tampão que evita a perda sanguínea, evita a ocorrência de hemorragia. O indivíduo adulto ele apresenta cerca de 125 a 450 mil plaquetas, sendo cerca de 30 mil formadas diariamente. Elas circulam no sangue por apenas 10 dias e depois são removidas por células reticuloendoteliais do fígado e do baço. Hemocitopoese é um processo muito importante quando a gente fala do tecido sanguíneo, porque é responsável por regular a produção contínua de células do sangue. Então, cada tipo de célula que a gente acabou de conhecer tem uma linhagem própria de diferenciação. Assim, a partir de uma célula progenitora, ela passa por uma série de processos de divisão celular, por uma série de mitoses e se diferencia em uma célula adulta, dependendo da sua linhagem, que pode ser eritrócita, granulócita, monócita, linfócita ou megacariócita. De modo geral, as etapas da hemocitopoese são a renovação, proliferação, diferenciação, maturação das células e, posteriormente, a sua liberação na corrente sanguínea. As principais funções da hemocitopoese são a renovação das células do sangue, a manutenção dos níveis circulantes fisiológicos e também é muito importante na adaptação do organismo a necessidades patológicas iminentes. Durante o período embrionário e fetal, esse processo ele acontece no saco vitelínico, na mesoderme, no fígado e na medula óssea, e no período pós-natal, ou seja, após o nascimento do indivíduo, a medula óssea passa a ser o único local responsável pela produção de células sanguíneas. Células-tronco, conhecidas também como células progenitoras ou precursoras, que também são encontradas na medula óssea e têm uma alta capacidade mitótica de diferenciação, de reconstruir o tecido hemocitopoiético. Então, essas células elas apresentam uma característica muito particular, que é exatamente essa indiferenciação, ou seja, elas não têm uma função definida ainda a desempenhar no corpo. E aí, conforme o surgimento das necessidades, elas vão se diferenciando e passam a exercer alguma função no organismo, com maior ou menor grau de complexidade. A medula óssea é um líquido gelatinoso encontrado no interior dos ossos e tem a função de desenvolver as células sanguíneas. Então, a medula óssea é a principal fonte das células-tronco hematopoiéticas. E aí, essas células, dependendo da sua linhagem, elas se diferenciam nas células sanguíneas que a gente conheceu. Então, se for células que apresentam a linhagem mieloide, elas podem se diferenciar em hemácias, nos monócitos, no neutrófilo, no basófilo, no eosinófilos ou em plaquetas. E as células da linhagem linfóide, elas se diferenciam nos linfócitos T e B. A medula óssea ela se diferencia em duas. A medula óssea vermelha, que é constituída de hemácias e é responsável pela hematopoiese, e a medula óssea amarela, constituída de células adiposas, de células de gordura e não apresenta nenhuma célula sanguínea. No recém-nascido, toda a medula óssea ela é vermelha, e à medida que o indivíduo ele vai crescendo, parte dessa medula óssea vermelha ela é transformada na medula óssea amarela. Nos adultos, a medula óssea vermelha ela é encontrada apenas em alguns ossos, como nas vértebras, na costela e nos ossos do crânio. Agora nós separamos algumas curiosidades para vocês. Para começar, vamos falar dos tipos sanguíneos.
Cada sistema sanguíneo constitui um grupo de antígenos semelhantes em suas características, e dentre eles os mais significativos são o sistema ABO e o RH, que tem esse nome porque é derivado de um macaco chamado Rhesus. Dentro do sistema ABO, uma pessoa ela pode pertencer aos grupos sanguíneos A, B, O ou AB. E dentro do sistema RH, o indivíduo pode ser RH negativo ou RH positivo. Se você for RH positivo, é porque você tem o fator RH no seu sangue. Se você for RH negativo, é porque você não apresenta o fator RH. Então, o indivíduo RH negativo, ele deve receber sangue somente de doadores RH negativos. Já o indivíduo RH positivo, ele pode receber sangue tanto de doadores RH negativo, quanto de doadores RH positivo. E aí a gente trouxe uma tabela para esquematizar isso e para ficar mais fácil. O que a gente pode concluir disso? As pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo O negativo, elas são consideradas doadores universais de sangue. Por sua vez, as pessoas que fazem parte do grupo AB positivo, elas são receptores universais de sangue. Aqui nós trouxemos também algumas imagens. Aqui no nosso estado, que tem a função de coordenar a política de sangue, assegurar a oferta de sangue e de seus componentes e prestar assistência em hematologia e hemoterapia à população do nosso estado, é o Hemoba, que é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia. Essa imagem é do prédio da ladeira do Hospital Geral, em Brotas. Aqui mostra um pouco do processo, né, de doação de sangue. E essa imagem aqui embaixo, ela foi retirada do site do Hemoba, que mostra, né, atualizado em um certo intervalo de tempo, em relação às bolsas de sangue disponíveis. E também, se a pessoa tiver interesse, ela pode fazer o agendamento para a doação. A doação, né, a hemotransfusão, ela tem por finalidade o restabelecimento ou a manutenção do transporte de oxigênio, além de promover o equilíbrio sanguíneo e restaurar o seu volume. Ela também oferece um suporte fundamental para a realização de cirurgias, de transplantes e quimioterapias. No Brasil, os dados de 2016 apontam para cerca de 2,84 milhões de transfusões sanguíneas, sendo 350,4 mil bolsas de plasma, 500,6 mil de concentrados de plaquetas e 1,72 milhões de concentrados de hemácias, segundo Ferreira e colaboradores, 2007, e Vilar e colaboradores, 2020. Bom, pessoal, então, a gente realizou, para complementar esse trabalho, né, a gente realizou um projeto de uma construção de uma maquete do tecido que a gente ficou responsável, que foi o tecido sanguíneo. E agora vocês vão ver um pouco à frente, né, o resultado desse trabalho. Essas imagens, elas demonstram, né, as fases da construção dessa maquete. Bom, a gente, como vocês podem ver, né, esse foi o resultado, né, da nossa maquete. A gente utilizou um tubo branco de esgoto, né, no qual a gente fez essa estrutura. A gente utilizou também algumas tintas, né, a gente fez uma mistura de algumas tintas, né, para chegar em uma determinada tonalidade, que é essa tonalidade que vocês estão vendo aí, meio rosada. Né? Após isso também a gente utilizou uma manivela, né, que faz o movimento do fluido dos elementos sanguíneos. E a gente também utilizou nessa maquete um tecido suplex na cor meio amarela, né, no qual os elementos sanguíneos eles vão ficar apoiados, posicionados nesse tecido. E após essa manivela rodar, né, esses tecidos eles vão circular durante essa estrutura. Continuando, aqui nesse slide a gente tem a representação do basófilo, do eosinófilo, do neutrófilo e do linfócito, que utilizamos bolinhas de isopor, biscuit e pilotos de diversas cores e tinta guache também, para poder representá-los. E nesse seguinte, pessoal, a gente tem a representação dos monócitos, das hemácias e das plaquetas, que também utilizamos o mesmo material, né, bolinhas de isopor, biscuit, pilotos e tinta guache. E temos também 2 tubetes, contendo óleo de cozinha, representando o plasma, e corante vermelho dissolvido em água, representando o sangue, né, para mostrar essa divisão entre o plasma sanguíneo e o sangue.
E aqui a gente tem a apresentação da nossa maquete, o qual utilizamos uma manivela e um tecido duplex para colocar esses elementos. E ela serve, né, para exemplificar como ocorre esse movimento fluido do sangue, o movimento desses elementos dentro do tecido sanguíneo. E logo após vamos ter nossas referências que utilizamos para fazer nosso trabalho. E a gente agradece a atenção de todos. Muito obrigada, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Giulia. E o meu é Shalima. Nós vamos passar agora um quiz show sobre o tecido sanguíneo para testar o conhecimento de vocês. Vamos dar 30 segundos para que vocês possam pensar na resposta. Vamos começar? A hemocitopoese é um processo extremamente importante para a manutenção do tecido sanguíneo. Sua principal função é A resposta correta é produção de células sanguíneas, porque a hemocitopoese é um processo que regula a produção contínua de células do sangue. a medula óssea é um tecido que se diferencia em dois tipos, medula óssea vermelha e amarela. Em qual fase da vida a medula óssea vermelha aparece em maior quantidade? A resposta correta é recém-nascido, porque no recém-nascido toda a medula óssea é vermelha, e à medida que o indivíduo vai crescendo, grande parte da medula óssea vermelha se transforma em medula óssea amarela. As hemácias são células que transportam o gás de oxigênio e o gás carbônico. Qual é o outro nome dado às hemácias? A resposta correta é eritrócitos. As hemácias também podem ser chamadas de glóbulos vermelhos e eritrócitos. Uma rodada bônus. Temos que escolher uma carta. Mais 200 pontos. Qual grupo sanguíneo é conhecido como doador universal por ter a capacidade de doar sangue para indivíduos de qualquer outro grupo? A resposta correta é O negativo. O grupo sanguíneo O negativo doa sangue para todos os outros tipos sanguíneos, enquanto o grupo sanguíneo AB positivo é o receptor universal.
O plasma sanguíneo é o líquido extracelular do sangue, de cor amarelada e que corresponde a quantos por cento do volume total do sangue? A resposta correta é 55% do sangue, sendo os 4% de leucócitos e plaquetas e 41% de hemácias. As plaquetas são as células responsáveis pela coagulação sanguínea, importantes por atuarem na formação de tampão em ferimentos. A afirmação é: A resposta correta é falsa. Isso mesmo. Olha só a pegadinha. Plaquetas não são células, mas sim fragmentos citoplasmáticos anucleados, ou seja, sem núcleo. Mais uma rodada bônus. Temos que escolher outra carta. Menos 50 pontos. os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, possuem uma importante função. Qual seria? A resposta correta é defesa contra organismos, porque os leucócitos defendem o organismo contra infecções, doenças, alergias, resfriados, sendo parte da imunidade de cada pessoa. É isso, pessoal. Obrigada por chegar com a gente. Até a próxima.